Bom dia ainda, prefeito. Bom dia a todos, meus cumprimentos a vocês, agradecer aqui pela oportunidade de estar fazendo esse pronunciamento. Depois eu fico aí aberto a qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer, mas o motivo é lógico, é a operação que foi feita no município ontem, uma operação aí com mais de 200 homens, mais de 20 promotores, mais de 60 viaturas, helicóptero, uma operação onde não havia nenhuma ordem de prisão, nenhum tipo de mandato que pudesse ser. Eu, por exemplo, não estava nem citado, eram aproximadamente 15 funcionários públicos citados, alguns aí até com 30 anos aí de trabalho aqui no município de Orlando. Então, realmente, na minha opinião, a operação foi excessiva, não havia necessidade, todos dispostos a colaborar, não teria nenhum deles que se negaria a entregar qualquer tipo de documento. Nós tivemos casos aí que foram invadidas, portões quebrados, quer dizer, sem nenhum tipo de necessidade disso. Os processos que foram pegos na Prefeitura Municipal, a grande maioria deles já está aprovado pelo Tribunal de Contas, então eu faço a pergunta, onde entra o Tribunal de Contas? Se leva um processo que você acusa de superfaturamento uma empresa, e um processo que já passou, já foi auditado pelo Tribunal de Contas, inclusive o próprio Tribunal de Contas foi chamado pelo GAECO, acompanhou, teve internamente, você via que realmente o Tribunal de Contas não entendia nada, porque a maioria dos processos que foram levados já tinham passado por ele. A questão de averiguar o que aconteceu é do interesse nosso, até porque a princípio eu confio em todos esses funcionários que foram abordados. Nós estamos baixando uma portaria hoje com todos os processos que foram levados. Nós também vamos fazer uma investigação interna para que a gente possa estar divulgando posteriormente. Estou enviando um ofício ao Ministério Público, porque, sinceramente, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi levado, o foco não é nada disso. O foco é concessão de água. Realmente, a oposição não quer que a gente faça concessão de água. Tudo que você for ver, a questão bate na concessão de água. É um problema, nós tivemos um problema aí da questão dos terrenos, que foi uma denúncia da oposição, e agora nós estamos tendo esse tipo de denúncia para que não saia concessão de água, que vai resolver o grande problema da população. Alguns locais, algumas pessoas que foram abordadas sempre mas vocês deram umas notas que não tinha que ter dado. As notas foram canceladas por nós, porque a forma de cálculo foi realmente errada, ninguém notificou nós mesmos cancelando, e a maneira e as notas que eram dadas foram abordadas 2 vezes pelo Tribunal de Contas. Então, o foco era realmente concessão de água. Agora nós estamos então mandando um ofício a partir de hoje ou amanhã para o Ministério Público nomear um técnico que faça o acompanhamento de todo, a partir de agora, do que vai ser o processo de concessão de água. Nós não temos como não fazer concessão de água, sendo que nós temos uma população precisando de água, uma população com falta d'água, a nossa lagoa de tratamento não funciona há vários anos, e a gente sabe que o grande problema disso tudo, que a oposição fez, uma denúncia orquestrada, tudo que foi feito e denunciado ao Ministério Público já tinha sido noticiado na Câmara Municipal. O caso da Michele, por exemplo, foi a questão de uma feijoada que foi realizada. Todos sabem que agora a PAI vai realizar uma feijoada nos mesmos moldes que nós fizemos. Então, tudo isso foi uma ação orquestrada pela oposição. Da mesma maneira, volto a dizer, que foi orquestrada aquela questão dos terrenos, mas muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que tem que ser apurado, respeito o Ministério Público no sentido que eles têm que apurar. Eu só acho que não teve necessidade de fazer tudo aquilo que foi feito. Se a gente puser na ponta do lápis o que foi gasto, realmente foi um absurdo numa operação que não tinha a menor necessidade. Prefeito Vado, a imagem foi arranhada, tanto do senhor como da cidade. Qual que vai ser o procedimento a partir de agora, caso isso não seja aprovado? E caso seja aprovado, qual é o esboço que o senhor pretende fazer em relação à defesa? Olha, a defesa vai ser feita por cada um, quer dizer, os funcionários foram abordados. Eu, no meu caso, ainda não tem nenhum tipo de notificação, não fui citado, mas cada funcionário vai fazer a sua defesa, cada funcionário tem a sua defesa, eu tenho certeza disso, e no que precisar, a Prefeitura vai dar todo o apoio a eles, mas a questão é em relação aos processos, onde se fala superfaturamento. Tem uma que é acusada de faturamento, decisão judicial, nós fomos obrigados a fazer. Outros, como eu já disse, foram auditados pelo Tribunal de Contas. E volta a pergunta, onde entra o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas aprova uma conta, vê que o processo foi correto, e depois vem o Ministério Público e fala que não foi, que houve superfaturamento. Então, a questão da imagem da cidade, para mim, é muito mais grave do que qualquer outra coisa.
Você não vai ver em nenhuma cidade do porte de Orlândia uma operação tamanha como essa sem nenhuma ordem de prisão. Quer dizer, normalmente quando você chega com uma operação até menor que essa, você tem ordem de prisão, 2 ou 3 pessoas que vão ser presas. Não foi o caso de Orlândia, não tinha nenhuma ordem de prisão. Os funcionários continuarão exercendo suas funções normalmente? Continuarão a exercer as funções normalmente, até porque nós estamos baixando essa portaria para investigar os mesmos contratos que foi levado pelo Ministério Público. E cada um fará a sua defesa individualmente, como apoio da Prefeitura, como o senhor disse? O que os funcionários vão fazer, porque o que foi feito, o GAECO veio, pegou documento dos funcionários, celular, tudo isso vai ser montado um processo e eles vão ser chamados para depor, para explicar alguma coisa que eles tenham que explicar. Mas, a princípio, eu confio na retidão de todos. Até porque uma coisa importante, gente, a comissão de licitação do município, que é composta por 4 pessoas e um parecista, são todos concursados, não tem nenhum nomeado. Nós passamos por uma administração anterior, onde nós tínhamos na comissão de licitação gente de Morro Agudo, gente de Salles Oliveira, gente do Poranga. Hoje são todos funcionários concursados, todos de Orlândia. Eu garanto que não tem nenhum ali com menos de 10 anos dedicado à Prefeitura Municipal. Prefeito, se fala em 14 milhões de reais em superfaturamento em problemas com licitações. Esse dinheiro todo seria envolvendo a atual administração ou pode ser que tenha problemas de licitações também com administrações passadas? Não, só pegaram em relação a essa administração. O foco não era a administração passada, até porque a gente sabe, inclusive fomos ver aí, tem documentos que a gente sabe que é vestiário da Vila Bússia, onde está envolvido o seu Tiago Cavazini e a Flávia. Temos o próprio Centro de Lazer, onde foi entregue uma nota de uma empresa e quem foi feito o Centro de Lazer foi a própria patrola da Prefeitura e nós temos um funcionário da Prefeitura que fez o serviço, onde também estão envolvidos os 2, não foi levado. Toda essa documentação está aqui para entregar para o Ministério Público, coisa que eles quiserem. Agora você fala assim, por que você não entregou? Porque eu acho que a gente tem que ser bola para frente, eu acho que se não investigou, não sou eu que vou ficar denunciando, eu acho que o município tem que crescer, nós temos que andar para frente, ao contrário do que foi feito. Foi realmente uma investigação orquestrada, nós tivemos aqui, quem deu autorização foi um juiz que está há menos de 30 dias no município de Orlândia, o promotor que comandou tudo isso, todo mundo sabe que lá atrás nós tivemos um problema quando eu fui prefeito da outra vez, que foi o doutor Ramon, todo mundo sabe que foi comandado. Então, você vê, eu duvido vocês acharem uma cidade do porte de Orlândia sem mandado de prisão, qualquer operação orquestrada por mais de 200 homens, helicóptero, como eu disse, viatura, tudo isso. Não teve nenhum funcionário que foi abordado por menos de 3 viaturas. Quer dizer, alguns funcionários, não teve nenhum, todos foram abordados por 3 viaturas, desrespeitando a questão de criança, revistando o quarto de criança. Hoje eu conversei com todo mundo, realmente foi um desrespeito total em relação aos funcionários públicos que não estão condenados a nada. A questão era a busca de documento. Não precisava ter sido de madrugada, poder ter sido na própria prefeitura. Agora, se tiver que buscar na residência, pouco mais de respeito com os funcionários, só isso que eu peço, respeitando o direito do Ministério Público de investigar. Agora eu volto à pergunta, investigar contratos aprovados pelo Tribunal de Contas, realmente isso aí eu não consigo entender. Contratos que não passaram pelo Tribunal de Contas ainda, tudo bem, mas agora, 2017, minha contas aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, tendo o contrato sendo investigado. 2018, já 2 conselheiros votados a favor das contas minhas, contrato investigado. Então, realmente tem conta que não dá para ver. O que nós temos que fazer? Abrir uma portaria, investigar em conjunto e a questão que eu falo, que é o grande foco, é que não saia a concessão de água, pedir para o Ministério Público nomear um técnico para acompanhar todas as fases de agora em diante para que a gente possa fazer concessão de água. E o clima na prefeitura? Não, sinceramente posso falar para vocês, cheguei aqui hoje, era 7 horas da manhã, os funcionários todos, alguns lógico assustados, não entendendo o que está acontecendo, por que essa busca de documento, realmente, mas é como eu disse, é uma série de denúncias orquestrada, volto a falar para vocês, todos os contratos estão aqui, já foram citados na Câmara Municipal, mas os funcionários normal, todo mundo voltou ao trabalho, todo mundo aguardando para ser chamado para poder fazer seu depoimento. Quanto à feijoada, que é por adesão, no caso que o senhor citou o Michele, qual que é o questionamento? O questionamento, como você disse, é por adesão, é feito na minha casa, foi pedido
a cozinha piloto como um local para poder fazer a feijoada do mesmo jeito que a própria APAI também pediu a cozinha piloto, não sei se emprestou, mas a APAI pediu a cozinha piloto, dizendo que se utilizou um funcionário público. Não tinha funcionário público nenhum, os funcionários foram pagos. Agora, lógico, dentro da feijoada por adesão, pode ter tido algum funcionário público, mas que pagou. Agora, em relação a isso, a contestação foi essa, foi realmente um absurdo. O doutor Anderson, por exemplo, apareceu porque o André, advogado, passou um e-mail para ele pedindo uma orientação num processo de licitação que ia ter, quer dizer, nada escondido, os dois foram pegos, tomados celular, quer dizer, alguns casos foram realmente absurdos, outros casos, vamos respeitar o Ministério Público, tem que ser realmente investigado, agora nós temos que dar chance. Agora, a maneira que foi feita, a maneira que foi a abordagem, realmente foi um caso absurdo. Não aconteceu isso em alguns casos, mas em alguns casos foi com total falta de respeito com o funcionário. O prefeito, e falando a respeito desde o início da operação e até mesmo através de uma nota oficial do Ministério Público, se fala no volume de 14 milhões de reais. Mas vocês tiveram acesso aos autos do processo e como eles se basearam para chegar a esse valor? Quais são os principais pontos do processo que levam a chegar a esse valor? É a soma, eles fazem a soma dos processos. Os processos somam 14 milhões e 800, os processos que foram levados. Agora eu posso te falar, mais da metade já foi auditado pelo Tribunal de Contas. Onde fica o Tribunal de Contas aí? Quer ver, quem vai fazer agora? O Ministério Público vai entregar para o Tribunal de Contas, quer dizer, vai voltar para o Tribunal de Contas uma coisa que eles já fizeram. Então realmente tem coisa, uma das coisas que não passou pelo Tribunal de Contas é decisão judicial, que é questão de remédio, nós fomos obrigados a fazer. Então, realmente tem coisas lá que são absurdas, a gente sabe disso, mas a questão é portaria interna para fazer averiguação, o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público também fazendo, e a questão de água, que para mim, volto a dizer, é o grande foco, que a gente ande junto com o Ministério Público. A única coisa que eu vou pedir para o Ministério, nós estamos enviando um ofício para eles, é que eles tenham um pouco de celeridade em relação a nomear um técnico para acompanhar, já que nós temos um problema gravíssimo na cidade de água há muito tempo. Eu já tenho 2 anos e meio de projeto de lei aprovado de concessão de água, já passou 2 vezes pelo Tribunal de Contas e agora nós estamos finalizando, quer dizer, então o Ministério Público está desconfiado, quer confirmar, então o Ministério Público que ande junto com a gente nessa fase final, em concessão de água, para que a gente possa devolver para a cidade o que a pessoa tenha água na sua casa, porque não dá mais do jeito que está. A questão da merenda, Vado, que comenta-se a respeito que foi um aumento substancioso nos gastos com a merenda, aumentou de forma substancial. O que o senhor pode explicar a esse respeito? Olha, a merenda é o mais tranquilo. A questão da merenda é o seguinte, nós fizemos um estudo aqui no município que ficava em 800 mil reais a merenda que a prefeitura gastava e não era o serviço a contento. Nós tivemos aí na administração passada várias denúncias de fruta podre e gastava 800 mil. A empresa que ganhou a concessão ganhou por 400 mil reais por mês. A licitação foi aberta num valor de 9 milhões e 300 para ter a concessão de a marmita, vamos dizer assim, a terceirização da merenda. A empresa que ganhou com 5 milhões e 200. O que se questiona na merenda escolar é uma certidão que a comissão de licitação, não me pergunto que certidão, que eu não sei sinceramente, ela aceitou, porque ela tinha alguns pareceres que falavam que podia aceitar, outros advogados que não, ela aceitou, só que foi o menor preço e ela aceitou essa certidão dessa empresa. Então, o que se questionava era essa certidão, o valor não, o valor caiu quase a metade, foi a empresa que deu o valor menor, realmente a merenda é de qualidade, começou a incomodar as pessoas, o que se achou? Essa tal certidão. Aí foi denúncia do Ministério Público, foi denúncia da Câmara Municipal. Então, tudo é questão, é o que deu certo. O que deu certo? Merenda escolar, vamos denunciar. A questão dos terrenos, todo mundo resolveu o problema das casas, vamos denunciar. Agora, eles não podem fazer concessão de água. A questão da merenda não é o foco, a merenda está lá, tem uma comissão na Câmara, tem Ministério Público, tem um próprio tribunal, o foco é concessão de água e esgoto, então não pode fazer água e esgoto, porque realmente vai ter um valor de outorga, vai permitir que o município faça investimento e o principal, vai se resolver o problema da água. Agora, como é que fica o município, como é que fica a população sem água de agora em diante? Então, o que é minha orientação? Chama o Ministério Público, precisa fazer concessão de água, então que o Ministério Público venha com a gente, acompanha todas as fases de agora em diante, mas que tenha celeridade, porque as pessoas estão sem água nas casas e nós não temos dinheiro para investir da maneira que tem que investir para resolver o problema da água.
Prefeito, outro problema que tem também envolvendo essa operação Loki é sobre contratações de show, né? Agora não tem informação correta se seria no aniversário da cidade ou em carnaval, mas que uma cantora havia sido contratada para fazer um show com um valor superior do que foi contratada em outras cidades aqui da região. Isso procede? Olha, te falar que eu tenho conhecimento total do processo, eu não tenho, mas realmente a questão da cantora, tem alguns locais, você contrata hoje cantor sertanejo por 2 preços. Se eu for contratar o Bruno Marrone, ele vem com um preço com uma banda, ele vem com outro preço com outra, dependendo do município, da exigência do município. Agora, se a gente contratou, é porque realmente esse era o preço da época. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso. Ao funcionário que contratou, é lógico que ele vai saber explicar o que aconteceu. Agora, se você souber, então, por exemplo, o caso que você está citando, contratou 20 mil reais mais caro ou 20 mil reais a menos, eu te garanto que no final, o dinheiro que você vai apurar a diferença é menor do que foi gasto nessa operação. Eu te garanto que é muito menor do que em relação a isso, mas é lógico que precisa ser investigado, é lógico que precisa ser dado uma satisfação à população que merece saber. Agora eu te pergunto, uma operação desse tamanho, daqui um ano, se certifica, não, está tudo certo, não teve problema nenhum, ou o problema foi um problema pequeno num contrato, vai ser corrige, e aí? E esses funcionários que entraram na casa deles, com criança dormindo, chutando porta de casa, fazendo tudo isso, na licitação, no caso, por exemplo, pegaram uma faxineira, 5 pessoas armadas, 5 policiais armados levando uma faxineira para abrir uma prova, uma porta. Quer dizer, onde está a necessidade de tudo isso? Não teve nenhum funcionário que foi abordado por menos de 3 viaturas. Cada viatura com 3, 4 pessoas. Quer dizer, ninguém esboçou reação. O que foi pego no município de Orlândia? 3 armas que foi levado, dinheiro foi o médico com mais de 40 anos de serviço prestado com, 3 mil euros. Quer dizer, o que pegou? Acharam o dinheiro, acharam o joia? Não tem nada. Não foi achado nada. Quer dizer, se há superfaturamento, há enriquecimento ilícito. Se há enriquecimento ilícito, tem que achar o dinheiro. Não foi achado nada. Tem funcionário que abordaram, depois de abordado, foi saindo para trabalhar a pé. Mas você vai trabalhar a pé? Vou. Você não tem carro? Não, não tem carro. Mas como que você não tem carro? Não tem carro. Então, quer dizer, a operação realmente foi para achar alguma coisa que não foi achado. Agora, a investigação vai correr, a defesa vai ter que ter, a defesa muito tranquila em relação a isso, porque nós precisamos dar uma resposta para a população. Agora, realmente a operação foi para denegrir a imagem do município. A gente sabe disso, nós temos um ano eleitoral em relação a isso o ano que vem. Você pode falar assim, mas o Vale está falando, foi orquestrado pela oposição. Falo uma coisa para vocês, só teve um gestor de contrato que não teve a casa invadida. É justamente uma pessoa que é ligada ao vereador. Se possível, eu dou o nome depois. Só um gestor de contrato que não teve a casa invadida. Só um. Se precisar dar o nome depois, eu dou. Então, a operação totalmente orquestrada. Aproveitaram que o juiz tinha chegado há pouco tempo no município. Não existe operação sem mandado, do tamanho que foi, sem mandado de prisão. Onde o prefeito não foi citado em nada. Quer dizer, a questão é, pega-se os funcionários, fazer um cerco para saber até onde nós vamos chegar. Agora, tem funcionário, volto a dizer, com 30 anos de serviço prestado à prefeitura. A comissão de licitação, todos funcionários concursados, nenhum nomeado por mim. Quem dá o parecer, os advogados, todos concursados. Então, realmente, é uma coisa, é uma briga de oposição que prejudica a cidade agora, que prejudicou mais de 2 mil famílias em questão aos terrenos. Quer dizer, nós vamos recuperar, nós vamos voltar, nós vamos lutar, mas é um estrago que é feito. Os promotores não são daqui, os que são daqui estão de passagem, tá certo? Agora, nós estamos aqui, a questão da cidade, nós precisamos recuperar, nós estamos tentando recuperar essa cidade, quanto tempo faz? Então, eu acho que a gente tem que continuar avançando. Agora, a dificuldade, as pessoas que são prejudicadas, o interesse é me prejudicar, eu não estou citado. Aí prejudica funcionário que tem tempo de serviço, prejudica 2 mil famílias que, no caso, iam receber terreno. No caso da feijoada, mais de 30 mil reais doados em cadeira de roda para pessoas que a promoção social indicou. Quer dizer, daqui a pouco como é que nós vamos fazer? Quem vai querer prestar qualquer tipo de serviço? Agora, tudo isso faz parte de uma situação, de uma oposição que a gente sabe até onde eles vão chegar. Estou citando para vocês documentos dentro da prefeitura, que eu nenhuma hora quis denunciar, mas está aqui os documentos. O Ministério Público vai ouvir minha entrevista. É só chegar aqui e a gente entrega o documento. O Centro de Lazer foi uma empresa contratada, quem fez foi a máquina da prefeitura com funcionário da prefeitura. O Centro de Lazer da Vilinha, quem fez, tem a nota da empresa aqui no município, todo foi doação.
Está ali lá, quem deu mandeiramento foi a Madol, quem deu telhado foi outro, a nota está aqui dentro da prefeitura. Muito fácil de investigar. A questão da merenda, porque a merenda é de qualidade. Ajudou as crianças. Agora, a questão da certidão que foi aceita, sinceramente, o licitante falou para mim, falou, olha, vem de um lado, advogados falam que pode, outros falam que não pode, aceitou e tocamos. Merenda de qualidade, praticamente menor valor do que foi licitado. Então, realmente, agora, muito contrato, a gente tem dispensa, tudo isso está sendo investigado, vai ser investigado pelo Ministério, pela gente, tudo isso faz parte. Quando você trabalha com a coisa pública, você tem que saber dar satisfação para as pessoas, você tem que saber responder, as pessoas que estão me ouvindo, saber que a gente quer explicar tudo isso. Agora, os 15 funcionários públicos foram tratados praticamente como bandidos. Isso aí, sinceramente, não procede. A gente sabe aí do tempo desse funcionário, tempo dedicado à prefeitura. Quer dizer, tem gente que não quer nem participar mais de comissão de licitação, que é essencial para o município. A gente sabe que teve licitação que apareceu só uma empresa, a comissão não quis aceitar, teve licitação que fez abaixar o preço. Eu sei da seriedade da comissão de licitação. E a lista também que foi passada de WhatsApp das pessoas envolvidas, caso não seja provado, porque foi passado, quer dizer, todo mundo tem a lista de pessoas, de nome de pessoas que... O nome das pessoas... Essa lista é verdadeira, né? Porque Exato. a gente sabe hoje em dia como entra dentro do WhatsApp tantas informações falsas. De qualquer forma, foi expostas também. Eu né? acho que quando a gente lida com a coisa pública, eu no caso prefeito, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Eu sempre estou preparado para esse tipo de coisa. Agora eu acho que o funcionário público não está preparado para esse tipo de coisa. A questão foi me atingiu 15 ou 16 funcionários públicos que não estavam preparados para isso. Quer dizer, vai acordar, eu sei de mãe que acordou com metralhadora na cara, polícia entrando, quebrando o portão, quer dizer, a pessoa vai imaginar o que do filho, da filha, quer dizer, então as pessoas não estão preparadas para isso e nem precisam estar preparadas. Então, a gente tem que saber a oposição até onde vai. A questão é me atingir, eu estou preparado. Agora, no caso, atingiu foi o funcionário público. A questão eleitoral, a arranha realmente faz parte. Agora, lá na frente vai ser avaliado isso aí. A população vai saber que foi prejudicado com água, que foi prejudicado com merenda, que foi prejudicado no caso dos terrenos. Tudo isso está sendo prejudicado essas pessoas e elas sabem o esforço que eu estou fazendo para isso. Então, nós temos que continuar do jeito que está, quer dizer, não pode esmorecer. Eu, sinceramente... Eu fiquei muito sentido ontem em relação aos funcionários públicos, em relação ao que a gente pode atrasar o processo de concessão de água. Alguns promotores na casa de algumas pessoas falaram, vocês divulgaram umas notas, está tudo errado, tudo errado. Se eu puser aqui para vocês a fórmula de cálculo, que é a fórmula de cálculo de nota da água, que é o que o Tribunal de Contas aprova, o Tribunal de Contas, inclusive nenhum de nós vai saber fazer. Não é 5 mais 5 é 10, é uma forma realmente diferente. Foi um erro, foi feito nós mesmos publicando para cancelar, ia ser publicado novamente. Quer dizer, nós cancelamos, ninguém mandou cancelar. É realmente uma coisa séria, concessão de água. Passamos a tomar a seguinte decisão a partir de hoje: chamar o Ministério Público, desde que ande junto com a gente com celeridade, para a gente finalizar essa questão e acompanhar. Para finalizar, alguns funcionários perguntaram, porque o departamento pessoal ontem ficou parcialmente fechado, né? A questão do pagamento, se pode ser comprometido o pagamento dos funcionários públicos em relação a esse tempo perdido de trabalho. Não tem nada. A única coisa é que a prefeitura praticamente perdeu o dia inteiro de trabalho, porque os promotores entraram para levar processo, para levar documentação, lógico, acompanhado por um advogado da prefeitura, pelo contador, foi isso. Mas em relação aí, fora isso, não tem nada. Hoje vocês podem ver aí, vida normal, como diz outro, vida que segue. Acompanhar tudo isso aí é realmente vocês veem ontem, uma briga desigual. Você vê a maneira que é tratado, que as pessoas foram tratadas, é realmente dolorosa para essas pessoas. Fica aqui o meu pedido de desculpa aí aos funcionários públicos que passaram por isso aí, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer tudo isso aí. Ok. Prefeito, a respeito, você está falando do processo da água. Como que fica a partir de agora, enquanto não se resolver, o processo está parado? E, por favor, que pé que está esse processo licitatório do Departamento de Água e Esgoto? Olha, questão de água, nós tínhamos cancelado as notas que eu falei, nós íamos agora, essa semana, divulgar as notas que a gente diz já corrigida, mas o que nós fizemos agora? Paramos, estamos enviando esse ofício hoje ou amanhã ao Ministério Público, pedindo para eles nomearem um técnico
pago pela Prefeitura, que vai acompanhar todo esse processo de agora até a finalização. O importante para a gente é finalizar esse processo de concessão de água, que é o grande problema da oposição, que é para não finalizar isso aí. Agora, nós estamos pedindo essa ajuda para o Ministério Público, com essa pessoa, com esse técnico, para a gente poder finalizar. Eles vão ter acesso a toda a documentação, tudo que for publicado vai passar antes por esse técnico nomeado pelo Ministério Público, que a gente quer mostrar a maior lisura possível, mas quer acabar com isso. E no processo, qual é a etapa que o processo hoje se encontra? Não, nós temos aí notas praticamente prontas para divulgar, vamos aguardar agora. Acredito que o Ministério vai nomear esse técnico, vamos colocar essas notas para o técnico, ele deve estudar e falar, não, está autorizado a publicar ou vamos mudar alguma coisa, vamos publicar e vamos dar dados, mas é praticamente publicar notas e abrir a proposta comercial. Está pronto o processo. Deixando de lado tudo isso que está acontecendo paralelamente, falando no andamento normal do processo licitatório, é possível se falar em prazos para que a gente tenha uma definição de uma vez por todas desse processo? Se a gente não fosse envolver o Ministério Público, eu não sei qual é o tempo do Ministério Público, eu acho que no máximo 30 dias nós estaríamos assinando um contrato com a empresa e no máximo janeiro a gente estaria iniciando esse investimento de 100 milhões de reais, que é o que vai resolver o problema da água do município. Agora, eu não sei que vontade que o Ministério Público vai andar em relação a isso. Agora, eu acredito que eles em 30 dias devem nomear um técnico para acompanhar isso aí. Prefeito, teve um nome que o senhor omitiu, disse que falará mais tarde, enfim, a curiosidade que o senhor poderia falar ou não esse nome nesse momento? Não, eu acho que não cabe, até porque eu não acho que essa pessoa tenha qualquer tipo de culpa, você entendeu, Márcio? Eu acho que quem poupou o nome dela são os denunciantes que pouparam, porque ela tem um relacionamento, mas um relacionamento no bom sentido, um relacionamento de amizade, mas eu sei disso. Agora, se no caso o Ministério Público pedir para citar, lógico que eu vou citar, mas essa pessoa foi poupada, não estou culpando a pessoa, mas ela foi poupada. Você vê como que foi realmente orquestrada a coisa, as denúncias foram feitas dessa maneira. Obrigado, prefeito. Recentemente a gente até conversou sobre a chegada do SAMU aqui na cidade e o CAPS também ser instalado lá no Salão do Josefina. Com essa operação LOC acontecendo, você acredita que pode atrapalhar alguma coisa nisso? Não, até porque esses processos não estão com problema nenhum. Acho que tudo isso vai andar o mais normal possível. A única coisa é que o prazo, eu não vou saber falar para vocês a partir de agora, já que nós vamos notificar o Ministério Público, é a questão de concessão de água. Esse realmente eu não sei. Agora, se o Ministério Público nomear rápido, eu acho que em 30 dias ou no máximo 40 a gente tem condições de assinar contrato com a empresa.